A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios para a lição de número 10 do primeiro trimestre de 2024 da EBD, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD Adultos, que tem como título A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Mas antes de começar essa videoaula, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no nosso canal da FAEST Academia, comentar, compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas com essa videoaula. E na descrição desse vídeo, você vai encontrar também um link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia, curso básico, curso médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida. E também você vai encontrar links para comprar os livros que são citados pelo comentarista desta lição, deste trimestre, o pastor José Gonçalves, e nos ajudar dessa forma a prosseguir nesse ministério de ensino da palavra de Deus. Texto áureo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Verdade prática, a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Leitura bíblica em classe. Encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 17 ao 34. Introdução. Assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sob três perspectivas. Primeira, um olhar para trás, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Segunda, um olhar para o presente, quando vê sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. E terceira, um olhar para o futuro, quando mantém sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa. Então, nesta lição, vai ser trabalhado esse tema importante, essa doutrina importante, que é a doutrina da ceia do Senhor. Algumas denominações até chamam de Santa Ceia, mas o comentarista aqui nomeia de ceia do Senhor, conforme está no texto bíblico. Então, a ceia do Senhor é uma das ordenanças que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja cumprir. A primeira ordenança, nós já estudamos na lição passada, que é o batismo em águas. E agora estaremos trabalhando essa segunda ordenança, que é a ceia do Senhor. Tópico primeiro, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Subtópico 1, na tradição romana. O romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor. Isto é o meu corpo, Lucas 22, 19. Este cálice é meu sangue, Lucas 22, 20. Assim, segundo esse entendimento, durante o cerimonial, os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Esse ensino é conhecido como transubstanciação. Há pelo menos dois problemas com essa interpretação. Primeiro, de natureza lógica, pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente e, portanto, não poderia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice, já que fisicamente ele se encontrava lá. Por outro lado, entender essas palavras de forma literal e não como metáforas cria problemas de natureza exegética, de interpretação do texto bíblico. Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta, João 10, versículo 9. Evidentemente, ele não se referia a uma porta literal, né? Então, veja só, a
A ICR, a Igreja Romana, interpreta que os elementos da ceia ali, o pão, ou né, no caso deles é a hóstia, e o cálice se transformam, a transubstanciação, muda a substância, né? A substância passa a ser o próprio corpo de Jesus, ali o pão, no caso deles a hóstia, se transforma no próprio corpo físico de Jesus e o cálice, o vinho, se transforma no sangue de Cristo Jesus, né? Esse é o entendimento deles, mas a Bíblia, obviamente, não dá respaldo para esse tipo de entendimento, né? E nós vamos ver mais à frente qual é a nossa posição, o nosso entendimento sobre esse assunto. Então, a Igreja Romana acredita na transubstanciação, ou seja, na mudança de substância ali na celebração da ceia do Senhor. O cálice se transformando no sangue de Cristo e a hóstia, né, se transformando no corpo literal de Jesus. E aí também o comentarista vai dizer que tem um problema de natureza exegética, de interpretação. Exegese é interpretação. Então, o que acontece? Jesus falou que era a porta, então se o pão se transforma no corpo de Cristo e o cálice se transforma no sangue de Cristo, então Jesus vai se transformar numa porta literal, né? Então tu veja que é uma coisa ilógica, né, de se pensar nisso. E não havia necessidade, até porque Jesus, como o comentarista aqui diz, ele estava fisicamente presente quando ele instituiu, né, ali na última Páscoa, ele instituiu a ceia, essa ordenança da ceia, e ordenou que os seus discípulos continuassem fazendo aquilo, ele estava presente fisicamente. Então, ele não poderia, ao mesmo tempo, estar presente fisicamente e o pão que ele, né, usou ali se transformar no corpo dele físico. Não tem isso aí, é impossível. Então, é realmente uma questão lógica também que se deve levar em consideração. Subtópico 2, na tradição protestante. A tradição luterana diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação, né? Ou seja, ao mesmo tempo com esse consubstanciação, ao mesmo tempo a substância, né? Ao mesmo tempo que uma existe, a outra também ali ao lado, paralelamente, né? Como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar do completo pensamento da tradição católica, quando dá uma versão modificada da sua antiga crença, né? Então, olha só, né? Ele não conseguiu se desvencilhar por completo, porque Martinho Lutero era um monge católico, né, agostiniano. Então, ele ali fez ali a reforma um novo entendimento, a justificação pela fé, etc. Mas algumas coisas ele ainda ficou preso ainda nos dogmas da Igreja Romana. Como, por exemplo, aqui ele fez uma modificação dizendo que o pão e o vinho não se tornam ou não se convertem no corpo e no sangue literais de Cristo, mas, ao mesmo tempo, ele passou a ensinar que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Ou seja, toda vez ali que vai celebrar a ceia e você pega o pão, o corpo físico de Cristo está ali presente, né? Segundo o entendimento dos luteranos, que é chamado de consubstanciação. Então, ele ainda manteve ali um meio termo, né? Um meio caminho entre a tradição romana e o que as escrituras realmente ensinam. Subtópico 3, a posição pentecostal. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Nem uma coisa nem outra. Assim,
o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia, Mateus 18, 20. Essa é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos o aspecto memorial na celebração da ceia do Senhor. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Então, na Assembleia de Deus, na tradição pentecostal, nós entendemos que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, no corpo e no sangue de Jesus. E também não entendemos ou não aceitamos esse pensamento de que Jesus está presente fisicamente nos elementos da ceia do Senhor, que é o pão e o cálice. O nosso entendimento da Assembleia de Deus, das igrejas pentecostais, de uma maneira geral, é que o pão e o vinho simbolizam, apenas um símbolo, é um símbolo do corpo e do sangue de Jesus. Mas também, ao mesmo tempo, ensinamos que Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. E sempre que a igreja do Senhor se reúne em algum local, parte do corpo de Cristo, os cristãos, verdadeiramente nascidos de novo, sempre que eles se reúnem, o Senhor se faz presente, na pessoa do bendito Espírito Santo. Então, isso aí é um fato, que a Bíblia nos ensina isso. E também, aqui, outra coisa que nós ensinamos é que a ceia é um memorial. Um memorial, por quê? Porque estamos relembrando o que o Senhor Jesus fez ali na cruz do Calvário. Estamos relembrando que Ele morreu pelos nossos pecados, para expiar os nossos pecados, para nos redimir, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, que Ele prometeu voltar para buscar a sua igreja. Então a gente lembra todo esse plano da salvação, todo esse projeto salvífico realizado ali no Gólgota. Então também tem esse aspecto memorial na celebração da ceia do Senhor. Tópico 2, o propósito da ceia do Senhor. Subtópico 1, celebrar a expiação de Cristo. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou como propósito dessa celebração anunciar a morte do Senhor, 1 Coríntios 11, 26. Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Hebreus 2, 14 e 15. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados e reconciliados com Deus, 2 Coríntios 5, 21. Portanto, na ceia do Senhor, celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória, Apocalipse 12, versículo 11. Então, aqui o comentarista vai dizer que a celebração da ceia do Senhor é para anunciar a morte do Senhor até que Ele venha nos buscar, até que venha consumar o seu plano salvífico. Então, nós, como eu já falei anteriormente, nós estamos tendo esse olhar para o passado, para trás, olhando para a cruz, olhando para o que o Senhor fez por nós. Ele tem morrido pelos nossos pecados, Ele tem assumido a nossa culpa, que nós é que deveríamos estar ali naquela cruz morrendo, mas Ele morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos alcançar ou ser alcançados por essa graça salvadora do nosso Deus misericordioso. Então nós olhamos para trás para celebrar tudo aquilo que Ele fez ali no Calvário em nosso favor, a nossa regeneração, a justificação, a santificação posicional e futuramente a glorificação. Então esse é um dos objetivos, dos propósitos da celebração da ceia do Senhor, é lembrar de tudo isso que foi feito por Jesus lá no Calvário. Subtópico 2, proclamar a segunda vinda de Cristo. A ceia do Senhor proclama a sua segunda vinda, 1 Coríntios 11, 26. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor.
Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Na ceia do Senhor, a igreja mantém o olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém o seu olhar no futuro, esperando e ansiando por sua segunda vinda. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nesta terra e que a sua pátria não é aqui, Filipenses 3, 20 e 21. Então, o outro aspecto da ceia do Senhor, da celebração da ceia do Senhor, é esse sentido escatológico, esse olhar para o futuro, essa bendita esperança de aguardar a volta de Jesus, onde o projeto salvífico vai se consumar, onde seremos glorificados, teremos corpos glorificados, estaremos na presença do Senhor por toda a eternidade. Então, quando celebramos a ceia do Senhor, também nós estamos ali manifestando essa esperança, ansiosos pela sua segunda vinda, aguardando ansiosamente a sua segunda vinda, para que todo esse projeto escatológico seja consumado. E isso, segundo os textos bíblicos, os textos referentes à escatologia, está perto de acontecer. Então temos que estar vigilantes e sempre atentos para que não sejamos pegos desprevenidos. Subtópico 3, celebrar a comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever 1 Coríntios estava relacionada à questão de divisões entre os irmãos daquela igreja. Esse era um problema recorrente entre os coríntios e estava presente também durante a celebração da ceia do Senhor. Paulo os reprova por isso. O clima fraterno e de comunhão deixara de existir. Nesse sentido, alguns não esperavam pelos outros para celebrarem a ceia juntos. 1 Coríntios 11, 22. Quando há o espírito de divisão, litígios e intrigas entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o seu sentido. Então, aqui o comentarista ele vai trazer a discussão, o que acontecia ali na igreja de Corinto. Os crentes estavam celebrando a ceia do Senhor de forma errada, de forma indisciplinada, irreverente. Ou seja, alguns traziam coisas para celebrar, para comer, e comiam antes dos outros chegarem, principalmente os mais pobres. Aí os mais pobres que não podiam trazer nada, não tinham nada para comer. E assim criava o quê? Grupos, litígios, divisões. E obviamente que esse tipo de atitude não agrada a Deus. Então, o apóstolo Paulo chamou a atenção deles e mostrou para eles como é que eles deveriam, de fato, celebrar a ceia do Senhor, que são os princípios que nós temos que seguir e seguimos até os dias de hoje. Então, não pode haver esse espírito de divisão na igreja, entre os crentes, porque senão a celebração da ceia perde todo o sentido. O sentido é de comunhão, é de celebrar a comunhão, celebrar a coinonia, celebrar a unidade entre os irmãos, todos com o mesmo propósito, todos salvos por Jesus, todos com o mesmo propósito, aguardando a bendita esperança da volta do Senhor Jesus. Se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia da FAEST Academia, uma instituição teológica com mais de 15 anos de experiência aqui no estado de Santa Catarina, no Brasil. Ao finalizar essa videoaula, passe lá e aproveite a oportunidade de estudar teologia com quem entende do assunto, com quem tem experiência. Por isso tudo por um preço super acessível. Todos os nossos cursos têm certificação reconhecida por convenções de igrejas evangélicas espalhadas por todo o Brasil. Tópico 3, o modo de celebração da ceia do Senhor. Subtópico 1, o que é participar indignamente? Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. 1 Coríntios 11, 27. O termo português indignamente é a tradução do advérbio grego anaxios. Um advérbio indica a maneira ou modo como se faz uma coisa, enquanto um adjetivo indica o seu estado. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer.
né? Comer indignamente. E está relacionado ao modo ou maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor de maneira desordenada, quando não esperavam uns pelos outros, de maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros, e de maneira irreverente, quando se embriagavam. 1 Coríntios 11, 18, 21 e 22. Então você veja só, o que estava acontecendo ali na igreja, que já foi falado, na igreja de Corinto, né? Estava realmente uma balbúrdia ali na celebração da ceia do Senhor. Tinha gente se embriagando, gente comendo demais, gente que não deixava nada para as pessoas que não tinham condições, ou seja, não havia realmente aquele clima de fraternidade, de comunhão, né? E também isso era comer indignamente. Isso é o que significa a palavra comer indignamente. Ou seja, eles estavam em pecado, fazendo coisas erradas e celebrando uma festa que é para celebrar, né, o que o Senhor Jesus fez por nós e a presença dele, que ele está vivo entre nós. Então, né, isso significa indignamente. Obviamente que, como o comentarista aqui explica mais detalhadamente, é um advérbio e modifica o verbo comer. Comer indignamente ou comer dignamente, né? Tanto faz. Então, sempre, seja dignamente ou indignamente, modifica o sentido do verbo comer. Então, é importante se frisar isso para os seus alunos, explicar direitinho o que significa esse comer indignamente, porque até hoje ainda tem muitas dúvidas sobre essa palavra. Tem muita gente aí que deixa de participar da ceia, achando que, né, alguma coisa que a pessoa fez, que ela acha que vai fazer com que ela coma a ceia ou participe da ceia indignamente. Mas, às vezes, aquilo que ela está pensando, na verdade, não é bem isso que a Bíblia quer dizer com indignamente. Pode ser e pode não ser. Subtópico 2, uma celebração reverente. Se em lugar de um advérbio que indica modo, maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo que indica estado, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia, pelo fato de que ninguém é digno. 1 Coríntios 11, 27. Como mostramos, não é esse o caso. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus. Contudo, ninguém seja tentado em pensar que, pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo divino, o que dizer então de quem participa com pecados não confessados? Pecado não confessado atrai o juízo divino. Então, aqui o comentarista vai um pouco mais adiante, né, explicando essa questão do comer indignamente, e ele vai dizer que o que isso significa de verdade, né? Segundo o entendimento aqui do comentarista. É claro que o professor ele pode pesquisar mais nos dicionários, e tanto dicionários do português como dicionários bíblicos, para ele poder ter um maior respaldo, né, um conteúdo mais sólido para passar para os seus alunos. Mas é isso que significa, que ele estava ali fazendo as coisas de qualquer maneira, sem reverência. E isso estava atraindo o juízo de Deus, né? Por isso que há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 11. Né? Então, ou seja, agora, nós participamos da ceia do Senhor porque fomos alcançados pela graça do Senhor, não porque somos dignos de participar, né? Mas porque somos miseráveis pecadores que fomos alcançados pela graça salvadora do Senhor Jesus, fomos lavados e remidos pelo seu sangue vertido ali no Calvário, né? Por isso é que nós temos esse direito de participar da ceia do Senhor, né? Pela graça dele. Agora, isso não quer dizer que nós vamos participar de qualquer maneira. Então, se a pessoa está cometendo pecados deliberadamente, propositalmente, e não confessa, ela não deve participar da ceia do Senhor. Porque se ela participar, ela vai estar atraindo o juízo divino para a sua vida. Subtópico 3, celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e ressurreição de Jesus, e não o seu funeral. A ceia celebra o Cristo que morreu, mas que ressuscitou. 1 Coríntios 15, de 1 a 4.
Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo festiva, alegre. Nosso Redentor vive e por isso devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e, ao mesmo tempo, de abundante alegria. Então, a ceia do Senhor é uma celebração festiva, de júbilo, de alegria no Senhor, pelo que Ele fez por nós, em nosso favor, pela sua graça, sua misericórdia, que se manifestou ali em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, para nos salvar. Então, quando nos reunimos para celebrar tudo isso, não é para ficar chorando, só se for para chorar de alegria, mas não para ficar triste, porque o nosso Senhor Jesus ressuscitou o terceiro dia e está vivo, e está presente espiritualmente em nosso meio, né, como já foi falado, na pessoa bendita do Espírito Santo, que está ali conosco, né, toda vez que nos reunimos. Nós somos templo do Espírito Santo, a igreja é santuário do Deus vivente. Então, tudo isso é motivo de alegria, motivo de nos rejubilarmos, né, uns com os outros na presença do Senhor. Então, não é para um funeral, não estamos celebrando porque o nosso Senhor ressuscitou e está vivo. Diferentemente, né, de outros fundadores de religiões que estão mortos e que você pode visitar o túmulo deles lá onde eles morreram. O nosso Senhor Jesus morreu, mas no terceiro dia ressuscitou, está vivo e prometeu voltar para nos buscar, e isso está para acontecer, né, muito, muito em breve. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar essa videoaula para que mais pessoas sejam alcançadas. Quando você faz isso, inscreva-se também no nosso canal. Ao fazer isso, você vai estar contribuindo para que o YouTube entenda que mais pessoas precisam receber, né, a notificação sobre esta videoaula. Também não esqueça que aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar links para adquirir os livros que são citados, são recomendados pelo comentarista da lição, pastor José Gonçalves, para você ter um maior respaldo, né, sobre o tema deste trimestre e ser abençoado. E também informações, link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia da FAEST Academia. Muito bem, a conclusão diz assim: nesta lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento que de forma mágica concede graça aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado, né? Realmente, a celebração da ceia do Senhor é uma ordenança dada pelo Senhor Jesus, muitíssimo importante para a igreja do Senhor, para as igrejas locais, né? Para o corpo de Cristo se reunir e celebrar ali o nosso Redentor vivo, nosso Redentor que está entre nós, né, que está nos abençoando, que manifestou a sua graça salvadora, que transformou a nossa vida. É um motivo de alegria e de júbilo e também de reflexão profunda naquilo que ele fez e nas promessas que ele deixou para a sua igreja. Muito bem, esse foi o conteúdo dessa videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.